acontecer quando no dia 20, completou no dia 24, solenidade realizada hoje. Nós não poderíamos deixar de lembrar uma figura extraordinária que foi o nosso idealizador, Alfredo Romário Martins. Está convidado para ficar conosco até o fim da cerimônia. Meus senhores, excelentíssimas damas, ilustres cavalheiros, hoje nós estamos realizando essa sessão em comemoração aos 125 anos do Instituto. Estão aqui os convidados mais representativos do Instituto, que tem ligação com o nosso Instituto. Eu gostaria que o Nelson, que é o nosso diretor cultural, servisse de mestre de cerimônias para fazer a leitura das autoridades aqui presentes, que, como os senhores veem, nosso espaço não é amplo, então nós não temos lugar para colocar tantas autoridades que estão aqui presentes. Senhoras e senhores, boa tarde. É uma honra, como o presidente já falou, recebemos aqui nessa data significativa para o nosso Instituto. Sejam bem-vindos. Vamos nominar aqui as autoridades, o desembargador Joatan, do Observatório da Cultura Paranaense, e da Academia de Letras José de Alencar. Senhor Eliéder Correia, do Centro, senhora Eliéder Correia, desculpe, do Centro Paranaense Feminino de Cultura. Edson Luiz Guariza, da FEComércio. André Cacheiro, presidente da Federação Paranaense de Montanhismo. Ana Lúcia Tomásio, presidente da Academia Paranaense de Odontologia. E a vereadora Juliana Reis, minha madrinha, no título de Benemérito da Ecologia de Curitiba. Muito obrigado. Bem-vindos a todos. Vou pedir para quem tiver com o celular colocar em mudo, no surdo, e vamos ficar em posição para ouvir o hino nacional. Quando ele é veramente executado, dessa forma nós tivemos.
O nosso diretor, orador, Dr. Júlio Militão, ele, por problema de saúde, não pode estar presente na data de hoje. Mas ele nos mandou a sua oração, que é sempre muito bonita, muito adequada à solenidade. E eu peço para o nosso diretor cultural, Nelson Luiz Penteado, que faça a leitura da oração escrita pelo nosso orador Júlio Militão da Silva. Como o presidente falou, infelizmente, nosso grande companheiro, amigo, respeitado orador, Júlio Gomes Militão da Silva, não pôde comparecer. E me incumbiu de ler a sua oração para hoje, o que eu vou tentar. Gostaria de fazer como ele. O tema que ele escolheu é o livro. A nossa bibliotecária Lívia me emprestou um livro como modelo para a gente ler essa oração. O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná atinge um século e mais um quarto de existência, registrando a história e a geografia do Estado. É mais de um século de saberes entrelaçados e nascidos da verve dos seus integrantes e associados, punhado das mais diversas áreas da cultura e do conhecimento geral. Irmãos, aqui chegados, recolhem para o interior das paredes que nos cercam toda a história e o respeito dos marcos que nos limitam. Mulheres e homens de um passado forjado na experiência da vida e estudos, ensinam em suas conversas informais do dia a dia, nas reuniões, palestras e filmes programados, o muito que sabemos de nossas raízes. E cada dia que passa, aprendemos mais. Assim, são o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e seus pilares. Como é importante tê-los aqui hoje, empertigados na comemoração de mais um aniversário desta entidade centenária. Diz o poeta que é um rio adormecido debaixo da quebrada. Um rio que já foi brincadeira, encontro e vida. Hoje ele carrega o silêncio, mas também um chamado. Chegou a hora de escutar esse rio chamado como coração. Chegou a hora de se reunir com quem sonha, com quem faz e com quem acredita. E para cuidar do nosso canto, das nossas águas e da nossa memória, o façamos, desfolhando as páginas quietas de um livro. Está tudo lá. Hoje sabemos o que temos, o que somos e o que construímos ao longo de nossa formação. Tudo devidamente catalogado no acervo da biblioteca que nos enriquece. Lembremos que tudo começou quando o gráfico do Sacro Império Romano-Germânico, Johannes Gutenberg, por volta de 1434, em Estrasburgo, criou os tipos móveis da impressão, e com eles o primeiro livro, até hoje conhecido como a Bíblia de Gutenberg, com suas 641 páginas e 300 cópias. Lembremos que a consolidação do livro aconteceu em Roma, a cidade eterna, cuja leitura ocorria tanto em público como para a plebe, como em particular para os ricos. Na Idade Média, o livro sofreria as consequências
no excessivo fervor religioso, transformando-lhe em objeto de salvação. Antes de Gutenberg, a cópia manuscrita de um livro era a ação repetitiva cujos frades deviam agir com fidelidade máxima ao texto original. A perfeição com que executavam o trabalho fazia que demorasse anos para acabar um volume. Como eram raros e caros, os tomos ficavam muitas vezes presos por uma corrente, para maior segurança. Só os reis e os nobres, os muito ricos, adquiriam e poderiam guardar a chave. A partir do século XII, os livros começaram a circular em ambientes laicos, como as universidades e círculos da nobreza, sendo exemplares copiados em ateliês de copistas especializados. Na literatura, aparecem os livros em língua vernácula, rompendo com o monopólio do latim. O papel passa a substituir o pergaminho, que era a base da escrita. Chegada a Revolução Industrial do século XVIII, ocorrem grandes mudanças na história do livro. Os processos mecanizam-se e o trabalho é feito por máquinas que aumentam o número de suas edições e tiragens. Hoje, segundo o Google, em pesquisa publicada em agosto de 2010, existem no mundo cerca de 130 milhões de títulos. Dizer com certeza quantos livros há no mundo não é uma tarefa fácil, pois a cada dia novos títulos são publicados no mundo inteiro. Conforme a Unesco, a cada ano se publicam 2.200.000 novos livros. De acordo com o Guinness, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias distribuídas. As citações de Mao Tse-tung, também conhecido como o Livro Vermelho, possui cifras de vendas e distribuição dispersas em fontes, reivindicando mais de 6,5 bilhões de cópias impressas e outras citando mais de 1 bilhão de cópias oficiais entre 1966 e 1969 apenas, além de incontáveis reimpressões locais e traduções não oficiais. O Alcorão, o livro sagrado do Islã, também é amplamente divulgado como um dos livros mais vendidos e impressos de todos os tempos, com bilhões de cópias supostamente existentes. O Brasil. O Brasil começou a editar livros em 1808, com a criação da imprensa velha, fazendo com a obra Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Hoje, O Alquimista, de Paulo Coelho, é considerado o livro brasileiro mais traduzido do mundo, totalizando 88 idiomas. Até 2009, já havia vendido mais de 85 milhões de cópias, tornando-se um dos livros mais vendidos da história. O livro é o lar, é a cama, é o amor, é o espírito. O livro é a vida. É com todo esse entusiasmo que uma das maiores e importantes escritoras do Brasil, a carioca Nélida Pinhon, defende a leitura como um estímulo à vida e à cidadania. Nélida acredita que a palavra escrita é um instrumento indispensável à sociedade e que mais consegue colocar a pessoa em contato consigo mesmo, com seus problemas, com seus dramas, com as contradições, como ser social, político, cultural e econômico. Neste meio, aos que preferem ler o livro na forma digital.
principalmente os mais jovens. Mas, por mais que os dois formatos sejam diferentes, o conteúdo interno das obras é sempre igual, sem tirar nem pôr. Porém, o livro físico tem um caráter romântico, que é insubstituível. É como se carregássemos um pedacinho daquela história na mão. Os amantes da literatura costumam dizer que não há perfume igual às páginas de um livro novo. E ao de colecionar, de ter uma biblioteca digna, com uma escadinha para subir na estante e pegar os livros lá do alto. Andar com o livro na mão, ou pegá-lo no ônibus ou no avião para ler, é mais do que um momento de prazer. É um ato social. Uma das vantagens do livro físico é a sua possibilidade de compartilhá-lo, dar de presente, emprestar ou ainda trocar com os amigos. Mesmo em um mundo cada vez mais digital, o livro impresso continua a encantar, a cativar leitores de todas as idades. Apesar de todas as guerras, catástrofes e crises morais, existenciais e de valores, o livro resistiu e sobreviveu ao longo de séculos. A vida é um processo de contínua resistência. Assim também a que tudo registrou. Jorge Luis Borges, na sua obra Borges Oral e Siete Noites, lembra: dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso, sem dúvida, é o livro. Os demais são extensões do seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de sua vista. O telefone é a extensão da sua voz. Antes, tivemos o arado e a espada, extensões do seu braço. Mas o livro é a extensão da memória e da imaginação. Muito obrigado. Antes da apresentação do vídeo institucional, que será feito pelo nosso compadre Pedro Meretti, quero apenas fazer um registro. Nós estamos dentro desse tempo de preservação da memória, graças a uma figura política excepcional, Bento Munhoz da Rocha Neto. Ele era o governador em 1953 e o orçamento do Estado previu uma verba para a construção do nosso instituto. Por isso nós estamos aqui hoje. O presidente da Assembleia, Laerte Munhoz, na época, votou a Assembleia, e o Hugo Peretti construiu, demorou 3 anos para construir, por isso que nós estamos aqui, nesse local. Apenas um governador, e não era o governador vice que assumiu, Oscar de Novaes, foi quem assinou um decreto, um ato, destinando ao nosso instituto um pouco de dinheiro para a nossa manutenção. Infelizmente, nenhum ano essa verba foi destinada, não chegou a nossa mão. Agora, recentemente, só para que os senhores tenham conhecimento, o governo americano, através do consulado, está destinando uma verba para o nosso instituto. Os Estados Unidos estão mandando dinheiro para mim. Só foi suspenso agora por causa dessas medidas do novo presidente da República do país dos Estados Unidos, que estão suspensas, senão nós receberíamos alguma coisa para permitir a digitalização e a colocação de todas as nossas obras à disposição do público. Era essa só o registro que eu queria fazer antes de que se veja o vídeo institucional da nossa instituição, nosso tirado. A nossa entidade é cultural e tem como objetivo principal
resguardar e preservar todas as histórias do Paraná e a geografia do Paraná. O nosso estado é um estado riquíssimo e ele tem uma geografia exuberante. Nossos historiadores que vêm há muitos e muitos anos escrevendo sobre fatos históricos do Paraná, têm aqui na nossa estante paranista e também na estante que é de Romário Martins, todas as obras necessárias às consultas dos nossos estudantes do Estado, para que tenham conhecimento de como o Estado foi formado e como o Estado permanece hoje. Então, a nossa entidade tem esta finalidade principal. No ano de 1900, no dia 24 de maio, na biblioteca do Clube Curitibano, que se situava na Rua 15, esquina com a Monsenhor Celso, é que foi criado o nosso instituto. Romário Martins fez uma convocação de todas as pessoas que tinham na época interesse em resgatar essa história para que comparecessem no Clube Curitibano, onde seria realizado uma sessão, uma assembleia de constituição, de fundação do Instituto Histórico. Ele chamava-se, na ocasião, quando fundado, chamava-se Instituto Histórico e Geográfico com PH Paranaense. Posteriormente, passou a Instituto Histórico e Geográfico e Etnográfico do Paraná e com a denominação atual Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. O ideal todo foi de Romário Martins, José Bernardino Bormann, Emiliano Perneta, Davi Perneta e Sebastião Paraná. Graças a esses cidadãos foi criado esse instituto, que é a mais antiga entidade cultural que existe em nosso estado. Assume como presidente o general José Bernardino Bormann, que era comandante do 5º Distrito Militar, hoje 5ª Região Militar, que pediu ao governador do estado a anexação, vamos dizer assim, da Biblioteca Pública e do Arquivo Público. E lá Romário Martins foi diretor da Biblioteca Pública, onde ele pôde fazer os primeiros resgates de toda a documentação que funcionava no velho prédio do Ginásio Paranaense naquela época. O nosso Instituto Histórico e Geográfico do Paraná está nesta sede, aqui na Rua José Loureiro 43, desde o ano de 1954. Esta sede foi construída pela empresa Hugo Peretti e se trata de uma doação, o terreno da prefeitura e a construção pelo governo do estado do Paraná, na época em que era governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Em 1950, o Instituto Histórico recebeu da Torre do Tombo, através da dona Luísa da Fonseca, que era a pesquisadora da torre dessa entidade de Portugal, 800 documentos constituídos de mais de 5.000 páginas, que estão aqui e que foram reservadas e conservadas através de microfilmes e xerox. E nós, na ocasião, obtivemos um recurso financeiro e pudemos, na nossa gestão, transformá-lo em NCDs. E nesse CD estão lá os 800 documentos, 5.000 páginas devidamente digitalizadas. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao presidente Luiz Carlos Pereira Tourinho, que durante 26 anos esteve à frente do nosso Instituto Histórico. Produziu centenas, talvez milhares de folhas, de páginas referentes à história. Criou a Estante Paranista e com isso nós hoje estamos com 65 boletins, 63 ou mais talvez, já editados. Então, além dos 790 documentos do Torre do Tombo, nós temos documentos já digitados, enfim, da Biblioteca Nacional. Os documentos históricos são 105 tomos, de 1534 a 1760. Nós temos documentos interessantes para a história e costumes de São Paulo, já feito índice
dos assuntos relativos à história do Paraná. Então o pesquisador não necessita ler todos os livros, já está indicado os relativos ao Paraná. Referem-se a 1674 a 1829. Foram feitos índices também da Revista da História de São Paulo, artigos relativos ao Paraná, e a revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, também feito um índice daqueles artigos que tratam sobre a história do Paraná. Não precisa o pesquisador vir até o Instituto, ele pode consultar no site, lá estão relacionados em ordem por assunto e por data. Eu acredito que nós estamos prestando aquele serviço pelo qual os nossos fundadores tiveram o ideal. O ideal deles era preservar a história e a geografia do Paraná. Isso nós estamos fazendo, nosso Instituto está vivo, muito vivo e eficientemente fazendo aquilo que os seus estatutos prometem. O nosso boletim do Instituto Histórico é uma publicação anual e nós fazemos assim em conjunto com todos os associados. Então, os associados fazem os seus artigos, né, limitados, não pode ser assim um livro, né? Há uma limitação entre 15 e 30 páginas, mais ou menos, né? E publicamos uma vez por ano um boletim que vai de uma média de 250 a 350 páginas, mais ou menos. E esses boletins são então distribuídos também para as entidades culturais. Esse espaço que nós estamos é a mapoteca do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Nós começamos a recolher os mapas iniciados pelo nosso grande associado Carlos Alberto Brantes, que faleceu tragicamente em 2010. Em 2011, começamos essa coleção dos mapas que estavam aqui enrolados, embolados, esquecidos pelo tempo. Hoje, nós temos no Instituto Histórico diversos mapas, uma relíquia, mapas históricos, principalmente sobre o Paraná, mapas geográficos, mapas políticos, cartas náuticas, mapa eólico, geológicos, assim como temos também cartas do Exército, de todo o estado do Paraná, em escala 1 por 100 mil e 1 por 50 mil. Os mapas antigos nos levam a viajar pelo tempo e nos levam a ver como era o mundo, como era a nossa cidade, como era o nosso estado. É sempre um prazer desenrolar um mapa que está há anos guardado, e nós temos mapas aqui, como esse, mapa do estado do Paraná, de 1896, que temos ciúme de abrir, mas que hoje especialmente vamos mostrar. É uma caderneta e o mapa é impresso em papel sobre tecido. E é um mapa do estado do Paraná, como ele realmente era. O estado do Paraná foi emancipado de São Paulo em 1853, permanecendo as linhas que eram de São Paulo até o limite do rio Uruguai. E Santa Catarina era apenas essa faixa de curitibanos. Em 1865 foi invadida pelos catarinenses e que depois da Guerra do Contestado, Santa Catarina ganhou a divisa. Esse mapa também tem uma planta das baías de Paranaguá e de Antonina, um detalhe maravilhoso. E aqui uma planta da cidade de Curitiba, como era em 1856. Aqui nós temos uma planta da cidade de Curitiba de 1914, feita pelo Dr. Cândido Ferreira de Abreu. São relíquias preciosas que nos dão ciúme de abrir. Todos esses mapas estão sendo digitalizados.
proferida pelo ilustre ex-deputado federal constituinte e ex-ministro da Saúde, Luiz Carlos Borges Silveira. Peço ao nosso diretor cultural para fazer a apresentação do novo convidado. Eu quero transferir essa honraria, essa honra, ao companheiro Rafael Velala Sobrinho, que teve a iniciativa de convidar o nosso ministro Borges Silveira. Senhoras e senhores, nós vimos pelo retrospecto aí a contribuição do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná à formação da memória do Paraná. Mas para consolidarmos esta compreensão, esta visão, este retrospecto histórico, uma avaliação do presente e uma análise para o futuro, é que nós temos a honra de contar nesse momento com a presença do ministro Luiz Carlos Borges Silveira. Luiz Carlos Borges Silveira, como todos sabemos, lateano, de raiz e de coração, foi deputado federal representando o Paraná e, sobretudo, no Ministério da Saúde, ele se destacou por inúmeras iniciativas, entre as quais eu gostaria de citar apenas uma: a introdução do programa de vacinação preventiva no Zé Gotinha. O ministro vai nos falar sobre isso dentro do contexto da formação socionatural do Paraná e a consolidação da nossa identidade federativa, da identidade paranista, aqui destacada sob o ideário de Romário Martins, Pedro Manuel da Rocha Neto e tantos outros ilustres paranaenses que ajudaram a construir a nossa história. Com os senhores, então, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Carlos Borges Silveira. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o nosso presidente Paulo Ato, jurista famoso, já em cargos elevados nessa área, historiador e cantor. Então, o Instituto está muito bem representado na presidência com essa figura, né, que começou com o Romário e hoje está com o Dr. Paulo. Cumprimentar o Rafael, que transmitiu o convite, e eu cumprimento todos os integrantes aqui no nosso Instituto Histórico e Cultural, e as senhoras e os senhores convidados. Na verdade, ouvindo aqui a apresentação do Instituto pelo Dr. Paulo, vi como é importante aquilo que nós estamos tratando agora, então, a identidade do Paraná, a importância de participação do Instituto Histórico e Cultural nesse sentido. E nós vimos aqui uma coisa importante: os dois ex-governadores que participaram e contribuíram aqui para o Instituto, os dois únicos, foram dois homens cultos, homens com conhecimento geral, com visão de futuro. Foi Pedro Manuel da Rocha e Ospídio Novaes. Tivemos grandes outros governadores, mas nessa área cultural nós pecamos, infelizmente. E isso é causa daquilo que eu tenho defendido, que o Paraná é um estado rico em economia, mas pobre em representatividade. E essa é uma realidade, infelizmente. O Paraná é um estado privilegiado. Um pouco mais de 2% do território nacional, ele tem a produção agrícola e pecuária de 20% de toda a produção nacional. O que dá no norte do estado, dá no sul do Paraná, é o que dá no Brasil todo. Tudo que dá no Brasil tem condições de dar no Paraná. Seja no norte, que o clima mais quente, seja no sul, que o clima mais frio. O Paraná hoje é um estado pujante, um estado que está em melhores condições de todos os estados do Brasil, sem dúvida nenhuma. Os índices econômicos, o PIB, acima da média nacional, disparado, na área de educação, desenvolvimento, o governo atendendo as demandas dos municípios, dando condições e estrutura a todos os municípios do estado, tentando diminuir as diferenças regionais que nós temos ainda no Paraná. E o Paraná, por isso, é um estado pujante.
Isto é muito pujante. Mas politicamente a nível nacional é fraco. Essa é uma realidade. Não é? Nós sabemos e sentimos isso. E sentimos por quê? Porque não existe, não tem ainda aquele união pelo Paraná. Por que isso acontece? Acontece que o Paraná é o segundo estado mais novo do Brasil. Foi Tocantins e o Paraná foi antes do Tocantins, somente. O Paraná, quando eu sou aqui da Lapa, e fui para o sudoeste do Paraná, como médico lá. Nós tínhamos o Paraná, que ia de Curitiba, União Vitória, Guarapuava. Esse era o Paraná. O norte do Paraná vieram os paulistas, vieram os mineiros, colonizaram lá, e a capital desse povo continuava sendo São Paulo. Nós do sudoeste, aqui o Nilson Guarani, nós do sudoeste, ele é descendente de gaúchos. Nós do sudoeste, quando eu fui para lá em 1965, no Pato Branco, para implantar saúde pública naquela região, que era a mais nova do estado, nós tínhamos jornal que seguia lá, o Zero Hora e o Correio do Povo, de Porto Alegre. Nós tínhamos lá a Rádio Gaúcha e a Gaúcha. Nós tínhamos lá o ônibus de Pato Branco para Porto Alegre e não tinha ônibus para Curitiba. Então essa é a realidade. Mas graças a essa gente que veio de fora, se juntou os descendentes de japoneses, de italianos, de alemães, essa miscigenação de raças que é o Paraná, juntando com essa migração que veio de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, fez desse estado essa pujança que é hoje. Mas, em compensação, isso trouxe uma falta de uma identidade sociocultural. Essa é uma realidade. E a falta disso dificulta a representação política nacional no nosso estado. Nós sentimos aqui, uns anos atrás, foi eleito aqui o deputado, na época, o deputado Jânio Quadros, que foi presidente da República depois, o mais votado no Paraná, deputado federal. Mais votado no Paraná não era paranaense. Não tinha nada a ver com o Paraná. Nós tivemos depois, antes disso, o Plínio Salgado, que era o líder integralista no Brasil, foi candidato mais votado no Paraná também, sem ter relação nenhuma com o Paraná. Recentemente, não tenho nada contra ele, mas o senador Sérgio Moro se projetou pelo Paraná, fez um trabalho na Operação Lava Jato, de repercussão nacional, sem dúvida nenhuma, mas cometeu um erro que assim eu acho gravíssimo. De menosprezou o Paraná com esse filé em São Paulo, porque achando que para a projeção nacional ele tinha mais chance se fosse de São Paulo e não do Paraná. Certo? Voltou depois, foi eleito senador. Tudo bem, mas só que em outro estado, nenhum estado do Brasil seria eleito, por causa daquilo que ele cometeu com o estado. Então essa falta que faz, é preciso ter essa união, a união dos paranaenses, em torno disso aqui. Nós representamos muito no Brasil. Na economia, o Paraná contribui muito e recebe muito pouco em troca daquilo que dá de participação nacional. Por falta até do apoio da população para os nossos representantes. A diferença que nós temos é muito grande porque, você veja, vou um exemplo só. Pato Branco, está aqui o Nilson Guarani, foi deputado comigo e amigo. Pato Branco, 90% da população veio de filhos de rio-grandenses, gaúcho. E o gaúcho tem tradição, tinha tradição política. Na primeira eleição que eu participei, eu não era um candidato, eu fui contra as grandes lideranças existentes no Sudoeste, que sempre tiveram, como jovem, pregando renovação. O candidato forte, que era o líder político lá do meu partido, na ELO, Ivo Tomazoni, fez um trabalho excepcional de projeção estadual, apoiou um outro candidato a deputado federal, que não era do Sudoeste. Você tem uma ideia, toda a estrutura do partido apoiando esse candidato, ele fez 500 votos e eu fiz 7.500 votos na época. Então, você pode ver a valorização
da terra, do povo da terra, dos representantes. Então, o Paraná falta exatamente isso. Tem aquela, dizem muito bem, do autofagismo paranaense. E a verdade é isso. Se projeta alguém do Paraná, sempre vem críticas, não vem apoio. Você vai lá no estado do Amapá, e perto do Paraná é uma ninharia. Tem hoje o presidente do Senado e o líder do governo, os dois senadores. Disputam internamente, brigam politicamente no seu estado. Mas a nível nacional eles se unem. E essa falta do Paraná prejudica muito a nossa representatividade política. É preciso que haja essa união. E baseado nisso, depois de uma palestra que eu fiz aqui na Federação do Comércio, numa situação política do Paraná, dentro dessa mesma linha, eu comecei a me cobrar de fazer um movimento disso aí. Eu procurei um movimento para o Paraná e começamos um trabalho que eu achei que tinha a ver participação da Assembleia Legislativa, porque tem que ser suprapartidário um trabalho para tentar criar essa motivação de união paranaense. A Assembleia Legislativa tem deputados de todos os partidos e de todas as regiões, e tem estrutura para poder fazer esse programa. E a coisa evoluiu, está muito bem, já tem um regimento inteiro, e nós vamos tentar, vamos conseguir levar isso para a participação da sociedade toda organizada. Criar um grande movimento em termos de união do Paraná, para que nós possamos fazer com que nossos representantes sintam que tem um apoio de base. Existe aquele apoio aqui da população, esse orgulho do Paraná, e quer que o Paraná não só seja o mais rico hoje, mas seja um estado projetado para o nível do Brasil, para dar exemplo ao resto do Brasil do que se faz aqui no nosso estado. Então é isso que nós estamos fazendo, presidente, e achamos que é importantíssimo quando eu vejo o trabalho do Instituto Histórico e Geográfico e a falta de importância que é dada pelos governos para o Instituto, da importância desse, mostra essa realidade. A falta de identificação sociocultural do nosso estado. E que nós precisamos criar isso. Não se justifica que um estado forte e rico como o nosso estado não tenha essa condição. É isso que nós estamos pregando e esperamos que consigamos fazer com que isso atinja todas as camadas da sociedade. Que nós possamos unir o Paraná em torno das coisas boas e que possamos dar ao Brasil, além do que nós damos de produção, nós damos exemplo de união e de capacidade. Muito obrigado. Agradecemos muito ao nosso ex-ministro da Saúde, Cláudio Silveira, que fez uma colocação muito boa a respeito da expectativa que a gente teria com a cultura do Estado, né? Aquela região lá de Porto Branco, né, Nilson? Você, aquela região lá da Greva Missões e Greva Chupim, tem tanta confusão dentro do Estado do Paraná, mas hoje é cheio de municípios por ali, e o nosso instituto também estuda aquilo que ali a Greva Missões, hoje são 16 municípios, Francisco Beltrão no Céu, ali na fronteira com a Argentina, que era a antiga questão de Palmas, que fala disso. Mas não vem ao caso agora essa questão histórica. O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná também tem uma palavra de gratidão ao senador Fábio Artes. Cito agora o senador Fábio Artes porque o nosso Instituto, transcendendo as fronteiras do Estado, para aqueles que estão chegando a primeira vez aqui no Paraná apareceu um cidadão que é o Pirata Zulmiro. E ele saiu daqui do Paraná e foi depositar o tesouro lá na Ilha da Trindade, a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. E o Instituto Histórico está capitaneando um projeto para ir tentar achar o tesouro, junto com a Marinha Brasileira. E, aliás, o pirata, o Marcos e o Nelson, já foram à Ilha da Trindade, junto com o navio da Marinha,
fazer a primeira prospecção lá no local. Então, hoje nós queremos mostrar agora como é que está esse projeto. O Marcos poderá apresentar. O Marcos é o nosso, é o próprio pirata. Então, presidente, quero agradecer essas palavras, né, e poder compartilhar com vocês todos a evolução desse projeto único da expedição arqueológica Ilha da Trindade. Como bem o presidente lembrou, essa história do Pirata Zulmiro, até pegando as palavras do nosso diretor cultural Nelson e do nosso orador Júlio Militão, o livro, o poder do livro. Essa expedição, essa história são baseadas em 2 livros que eu escrevi, fruto de 20 anos de pesquisa: A Verdadeira Ilha do Tesouro, as Crônicas do Pirata Zulmiro, em 2018, e O Tesouro Pirata da Ilha da Trindade, a história documentada do maior tesouro pirata do mundo, que conta a história desse pirata britânico que veio se esconder em Curitiba há 200 anos. E até compartilhando com todos vocês, nós localizamos a assinatura do Pirata Zulmiro. Assim que ele chegou em Curitiba, veio fugido, ele arrebatou uma jovem e levou para a igreja casar, e o padre não quis casar ele porque ele era de religião anglicana, então ele teve que fazer uma renúncia na igreja anglicana e ser batizado no catolicismo. E ele ainda não dominava a língua portuguesa, e ele assinou o nome dele, John Francisco, o nome dele era John Francis. E o padre batizou ele, não, então você vai ser o João Francisco Inglês. E o pirata viveu no Pilarzinho por cerca de 60 anos. Até a prefeitura de Curitiba encontrou um mapa da casa do João Francisco Inglês, aonde ele morava. Saiu uma reportagem da região, a Secretaria de Urbanismo de Curitiba, e até lançaram, ano passado, a Praça do Pirata Zulmiro, no Bosque Gutierrez, uma praça infantil, que tem todo um barquinho pirata, uma trilha do tesouro, e inclusive o Consulado Britânico do Paraná, a Sociedade Britânica, doou uma placa azul inglesa, a primeira placa azul fora do Reino Unido, em homenagem ao Pirata Zulmiro, que realmente é confirmada a existência dele. E o Pirata Zulmiro, ele escreveu um roteiro de como encontrar esse tesouro que o bando dele escondeu nessa ilha, no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade. E essa ilha, ela é uma ilha vulcânica, como bem o presidente falou, ela está distante 1.200 quilômetros da costa, no paralelo do estado do Espírito Santo. Ela é a ponta de um vulcão, com cerca de 10 quilômetros quadrados, é uma base da Marinha hoje, só pode ir lá marinheiros autorizados ou pesquisadores, é uma ilha de difícil acesso. E daí nós começamos a desenhar um projeto de uma expedição. Até um parênteses, a última expedição brasileira em busca do tesouro foi há mais de 100 anos, em 1912. Naquela época não existia essa tecnologia como nós temos a tecnologia atual. E daí começamos a desenhar um instituto histórico, uma expedição arqueológica, para possivelmente encontrar esses depósitos. Criamos a identidade da expedição, até foi nosso confrade Nelson Penteado que desenhou a logomarca da expedição. Como é uma escavação arqueológica, nós temos que ter um arqueólogo-chefe. Contatamos o professor Fábio Parente, que é coordenador do CEPA, do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Federal. Ele topou ser um arqueólogo-chefe. Pegamos também, como é uma escavação arqueológica, todo o tesouro encontrado, o material arqueológico vai para os museus. A secretária de Cultura, Luciana Casagrande, a diretora do Museu Paranaense, Gabriela Bétega, o Luiz Prevô, que é o secretário, o diretor da Biblioteca Pública do Paraná, o UPA emitiu um endosso institucional para a expedição. Pegamos um geólogo, o professor Giancarlo Scardia, coordenador do curso de Geologia na Unesp, com experiência no mundo inteiro, para ser nosso geólogo-chefe. Pegamos um engenheiro cartógrafo, Luiz Augusto Bonig Veiga, da Federal. Pegamos como projeto nosso, um projeto que não envolve recursos públicos. Nós fomos em busca do CNPq da autorização, tivemos uma reunião com o biólogo Jorge Calado, que atualmente é o presidente do IPARTES. O CNPq apoiou o projeto. O senador Flávio Arce, como bem lembrou o presidente Paulo, esteve no Instituto, hoje ele é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. O maior arqueólogo do Paraná, nosso associado, confrade, o professor Igor Chines, também está no projeto,
como um dos arqueólogos participantes, a geóloga Alessandra Bongiolo, da Universidade Federal, especialidade em prospecção subterrânea, o MAI, o Museu de Arqueologia da Federal, também emitiu um endosso institucional, o biólogo Rafael Metri, da Unespar, do campus de Paranaguá, também está no projeto. A Federal do Paraná está apoiando institucionalmente o nosso projeto, tem um apoio de peso. E daí, no final de 2023, nós fomos a convite do senador para a Marinha, eu, o presidente e o diretor Nelson, apresentamos o projeto no Almirantado em Brasília. E nós fomos apresentar somente o projeto. E no final da reunião, o almirante vira para mim e para o Nelson e fala: vocês estão convidados no próximo navio, vocês embarcam junto para conhecer a Ilha da Trindade. Pegou todos de surpresa. E eu e Nelson embarcamos no navio, até um navio anti-pirataria, na base naval da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. São 4 dias navegando para chegar na ilha, realmente uma grande aventura, uma ilha meio muito inóspita. Chegamos na Ilha da Trindade, a visão dela parecia uma coisa de filme de cinema que a gente vê nesses filmes, a ilha misteriosa. A ilha é incrível, né? A gente tem aquele só aportamos na ilha, nós fomos num bate-volta, que era um navio que levava os mantimentos para a instalação militar. Descemos na ilha, abriu um sol magnífico, a ilha maravilhosa, realmente uma das ilhas mais misteriosas do mundo. Eu e o Nelson fizemos todo o conhecimento dos locais onde o pirata escondeu o tesouro, levando, né, o Instituto Histórico. E são 2 locais da Bahia Sudoeste, na Ravina, onde nós vamos fazer a escavação arqueológica que desmoronou a montanha. Subimos daí, fomos conhecer um outro sítio, onde nós mandamos um drone, que era na Praia do M, lá embaixo, onde tem aqui o 2º sítio do tesouro. Hasteamos, né, a bandeira do Instituto Histórico, muito legal, é o lugar mais a leste do território brasileiro. O Instituto Histórico estava ali presente junto com a gente, tivemos questão de levar a bandeira do Instituto e apresentamos ano passado o projeto MIFAM. E até uma coisa interessante compartilhar com vocês, pela Ilha da Trindade ser uma reserva ambiental difícil, muitos duvidavam, falavam: não, vocês não vão conseguir aprovar uma escavação arqueológica numa reserva ambiental, numa ilha vulcânica no meio do oceano. E de forma incrível, junto com esse grande apoio dos nossos confrades, o diretor Manuel, nosso diretor da biblioteca ajudando, o Nelson, todos o pessoal acadêmico, foi mês passado, o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, através do Centro de Arqueologia, no dia 17 de abril, emitiram a portaria autorizativa, autorizaram a expedição. Nos deram expedição por 24 meses, renováveis por mais 24 meses. Então, o Instituto Histórico e Geográfico, até a Estação Científica, um detalhe, na ilha são realizadas pesquisas biológicas, geológicas, meteorológicas, botânicas. A nossa é a primeira pesquisa arqueológica da história da ilha e quem coordena é o Instituto Histórico. Então, a mensagem que eu deixo é que sempre o Instituto Histórico, ele foi um guardião da história. Nós sempre escrevemos sobre a história, nós resgatamos a história. E agora, nesse exato momento, nós começamos a fazer a história. Essa expedição vai ecoar de forma muito grande no mundo inteiro, porque essa história do Tesouro Pirata, a história que inspirou o escritor Alexandre Dumas, do Conde de Monte Cristo, o escritor Robert Louis Stevenson, da Ilha do Tesouro, até o personagem do Capitão Gancho. Existe um link dessa história inspirada no Pirata Zumiro, na escola que o Pirata Zumiro estudou. Então é muito legal compartilhar com todos vocês essa conquista do Instituto Histórico, que agora, temos uma reunião mês que vem com a Marinha para alinhar todos os detalhes. Nós já começamos, no começo de junho, a gravar uma grande reportagem para o Fantástico, vai ser exibido em 3 domingos, um dos maiores canais de documentário científico da Europa, o alemão Galileu, vai gravar com a gente, o SBT entrou em contato ontem. Então o Instituto Histórico é muito orgulho, porque graças a essa entidade centenária que nós estamos organizando um projeto muito grande, que com certeza vai ecoar no mundo inteiro. E eu chego a brincar, quando falam para mim: Marcos, o tesouro já foi encontrado, o tesouro é a história que foi resgatada. Mas claro que nós vamos em busca de materialidade histórica na ilha, porque algo aguarda lá. Muito obrigado a todos vocês. Como o Marcos falou, o que liga o Instituto Histórico a esse projeto aí da Trindade é o Zumiro, que morou aqui em Curitiba, casou, está enterrado aqui no cemitério municipal, o João Francisco. E o nome dele era João Inglês. Nós temos muitos descendentes do João Inglês aqui. No vídeo que o Marcos apresenta, aparecem vários descendentes, até em Campo Mourão tem descendentes, parentes do inglês ali. Então, o Instituto é importante a gente estar sempre. Julieta, o tesouro está no imaginário popular.
Pode ser que se encontre, mas o maior tesouro realmente é a pesquisa, a arqueologia, a história, é o que o Instituto poderá legar para os nossos futuros estudantes, nossos postos, né? Agora vamos caminhando já para o encerramento da sessão, agradecendo muito ao nosso médico, deputado federal, por 2 ou 3 legislaturas, né? 3 legislaturas, foi deputado constituído, junto com o Nilson Romeu Guarese, também os dois foram constituídos, em 1988. Agradecer muito a presença de todos, e agora vamos ao encerramento, como é ritualício, toda a solenidade do Paraná, com encerramento com o hino do Estado do Paraná. Terminado o hino, nós consideramos encerrada a reunião e vamos para o nosso coquetel, querendo dizer o nosso general Chuco, para a nossa gengineira. Vamos ver o hino do Paraná.